Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2025. E como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando a história de Davi. E a lição de hoje, a lição de número 9, traz o tema Davi forjado pelo tempo. Nessa lição nós iremos estudar lições importantes sobre o tempo em que Davi foi ungido rei por Samuel até o momento em que ele assume o trono de Israel. Lembrando, meus irmãos, que você pode ter todo o conteúdo do EBDemFoco.com na palma da sua mão. Acesse a sua Play Store e baixe o aplicativo do EBD em Foco. E você terá acesso a todos os subsídios produzidos pelo EBDemFoco.com na palma da sua mão a partir do aplicativo do EBDemFoco.com. Lembrando também que você pode ser um assinante do EBDemFoco.com e ter as slides da revista CPAD 100% baseado na revista com imagem de qualidade prontos para serem usados. Inclusive, os slides produzidos pelo EBD em Foco são slides editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, o que dificulta a preparação da aula, né? Porque não se adequa às realidades que cada professor tem. Mas os slides produzidos pelo EBDemFoco.com são editáveis e você pode fazer a mudança que você desejar. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui no EBDemFoco.com, basta você ser um assinante do EBDemFoco.com. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia, cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Então acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Eclesiastes capítulo 3, melhor dizendo, e verso 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Compreendendo a vida como processos, né, um acúmulo de processos, uma série de processos que nos levam ao aperfeiçoamento, tudo tem o seu tempo, né? Cada momento da nossa vida, se a gente quiser ter uma vida melhor, precisamos esperar o tempo, né? Por exemplo, uma fruta, ela tem o tempo certo de maturação. Se você tirar ela da árvore antes do tempo, ela vai apodrecer. Ela não vai amadurecer, ela vai apodrecer. Então, tudo tem o seu tempo nesse sentido. Tudo tem o seu tempo, porque tudo tem propósito. E tudo tem processo, e todos os processos precisam de tempo para se desenvolver. Resumo da lição: entre o chamado de Davi e o início do seu reinado, houve um grande espaço de tempo no qual ele pôde ser preparado por Deus para tal missão. E nós sabemos que esse espaço durou aí mais de 20 anos, ou pelo menos em torno de 20 anos, até Davi de fato assumir o trono de Israel. E nesse período ele passou por uma série de processos de aperfeiçoamento, que se ele não passasse por esses processos, certamente ele não seria o grande rei que ele foi. E para ele passar por esses processos, ele precisava de tempo para viver esses processos, viver esses momentos. Por isso que é tão importante o tempo, né? E tudo tem o seu tempo. O texto bíblico se encontra em 1 Samuel capítulo 24, verso de 4 a 8. Eu não vou me deter no texto por questão de tempo. A nossa introdução. Estamos diante de um fator muito importante para que tudo aconteça da melhor forma possível: o tempo. Como a vida são feitas de processos e os processos respeitam tempo. Então, por isso que o tempo é um fator importante para que tudo aconteça da melhor maneira. Porque para que as coisas aconteçam bem é preciso respeitar os processos. Eu falei agora há pouco sobre a questão da fruta, por exemplo, né? Nós sabemos que as plantas, né, ela tem um hormônio chamado etileno, e tem plantas que elas produzem mais etileno, tem outras que produzem menos, né? E o etileno
é o responsável, né? O responsável pela vida da planta e é o responsável pela maturação dos frutos. Se você tira uma fruta, né, do pé de árvore, mesmo aquelas que contêm muito etileno, e depois, fora da árvore, mesmo que você injete etileno naquela fruta, né, naquele fruto, ele não vai amadurecer como no pé de árvore. Por quê? Porque nós estamos abortando o processo natural. Mesmo que a gente, né, imponha um processo mecânico com um alto índice de etileno para que ela mature rápido, ela vai maturar, mas ela não terá as mesmas qualificações ou as mesmas características e não terá a mesma qualidade de uma fruta que amadureceu no pé de árvore. Ou seja, o tempo tem seus processos e os processos precisam ser respeitados para que os resultados sejam aqueles que se esperam, né? O tempo é um dos melhores professores, porém precisamos entender as palavras por ele escolhidas para nos ensinar. E compreender o tempo é compreender os processos, é entender que a vida é de processo. Você nasce, é um processo. Você cresce, é um processo. Você reproduz, é um processo. Você envelhece, é um processo. E você morre. Esses são os processos do tempo na perspectiva natural. Mas o tempo, a vida, são composto por processos. A vida está cheia de processos. E esses processos precisam de tempo para se desenvolver. E nós precisamos entender esses processos, né? Porque esses processos são as palavras, esses processos são o que o tempo está nos dizendo que nós devemos fazer, ou esperar, ou escolher. Nós precisamos entender os processos dentro do tempo para ter uma vida melhor. O Senhor escolheu e ungiu Davi para uma grande missão. Para tal, era necessário muito aprendizado nas mais diversas áreas da vida. Não foram momentos fáceis, mas o homem segundo o coração de Deus soube esperar deixar ser moldado para cumprir os propósitos divinos, né? Para ser o rei guerreiro, que Davi foi um rei guerreiro, diferente de seu filho Salomão, que foi um rei conciliador, né? O famoso rei sábio conciliador. Salomão experimentou muita paz, muita passividade no seu reino. Davi foi um homem que viveu constantemente em guerra, porque ele era um conquistador. E nada melhor para preparar um soldado do que as batalhas. E Davi viveu durante esses 20 anos, que é a média, né? Que é a média, esses 20 anos, que é a média, que ele passou fugindo de Saul até assumir de fato o trono. Durante esse período, Davi lutou muito, Davi aprendeu muita coisa para se tornar o guerreiro que ele precisava se tornar. Primeiro tópico: longos anos de espera e de preparo. Na espera, aprendizado. Isso é verdade. Davi foi ungido pelo profeta Samuel ainda na adolescência e era perfeitamente natural que muito ainda precisava ser aprendido e amadurecido por ele. As tarefas por ele desempenhadas no campo eram em complexidade muito distante das que um dia assumiria ao sentar-se no trono de Israel. Apesar de haver, né, princípios, mas a complexidade era absolutamente distinta. Há princípios, cuidar das ovelhas, cuidar de gente, mas em termos de complexidades nem se compara. Até porque ele cuidava de ovelhas, de umas poucas ovelhas, né? Ele mesmo diz, de umas poucas ovelhas de seu pai no deserto. Agora ele ia cuidar de uma nação inteira. Apesar de haver princípios similares, que até são aplicáveis, mas a complexidade era outra. No entanto, ali no campo com as ovelhas, ele já era aquele que é mencionado como o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13,14 diz assim: porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul não guardou os processos, né?
Saul não respeitou o tempo, não ouviu, né, como diz o comentarista, as palavras do tempo. E por essa razão Deus o rejeitou e o substituiu por Davi. Não basta a promessa, não basta o sonho e o chamado. É preciso que posturas após as promessas, sonhos e chamados sejam colocados sob nossas perspectivas. Faz-se necessário nos permitirmos ser trabalhados pelo Senhor. Promessas, sonhos e o chamado. Mas isso ocupa um lugar no tempo. Isto ocupa um lugar no desenvolvimento dos processos. Mas a promessa, o sonho e o chamado exige que a pessoa que recebeu a promessa, que tem esse sonho, que foi chamado, tem uma postura adequada, que essa pessoa aceite os processos de aperfeiçoamento, porque você não é a mesma pessoa. Nesse período, para você alcançar a promessa, você antes de ter a promessa é um tipo de pessoa. Você não pode ser a mesma pessoa quando receber a promessa. Quando você tem um sonho, você é um tipo de pessoa. Você não é capaz de usufruir do sonho quando ele se realizar se você for a mesma pessoa. Quando você tem um chamado, você é um tipo de pessoa. Você não vai conseguir realizar com eficiência esse chamado se você for a mesma pessoa. Então, nesse tempo, você precisa viver os processos, se desenvolver, aprender com as experiências, para você ser a pessoa que, quando se cumprir a promessa, você valorize, você desfrute. E assim a mesma coisa com o sonho e com o chamado. É preciso ter uma postura após a promessa, chamado e sonho, que coloque sobre a nossa perspectiva. Faz-se necessário nos permitirmos sermos trabalhados pelo Senhor. Como eu disse, você é uma pessoa quando recebe uma promessa. Se a promessa se concretizar sendo você a mesma pessoa, você vai ter um problema. Você precisa amadurecer. Você precisa passar pelo trabalho, pelos processos para o aperfeiçoamento da sua vida. Ao olharmos as histórias de Josué, Davi e José, podemos perceber o quanto precisava ser desenvolvido. A partir da visão ideal de suas caminhadas, nenhum lançou-se em sua missão sem atentamente compreender quais seriam as suas ações no processo. O Senhor nos chama, mas também nos convoca ao preparo, ao amadurecimento e ao tempo de relacionamento com o divino em uma caminhada crescente de intimidade e comunhão. Isso aqui é muito importante. Nós olhamos ali para a missão de Josué, para o sonho de José, né? Nós olhamos ali para o propósito de Davi, para a missão de Davi, e nós aprendemos que o processo precisa ser desenvolvido. Olha só o que o texto diz. Ao olharmos as histórias de Josué, José e Davi, podemos perceber o quanto precisava ser desenvolvido a partir da visão inicial de suas caminhadas. Nenhum lançou-se em sua missão sem atentamente compreender quais seriam as suas ações no processo. E aqui a aplicação para nós. O Senhor nos chama, mas também nos convoca ao preparo, ao amadurecimento e ao tempo de relacionamento com o divino em uma caminhada crescente de intimidade e comunhão. Isso aqui é muito importante porque às vezes, especialmente os jovens, quando estão iniciando no ministério, jovens quando querem se casar, jovens quando querem trabalhar, pensam que já estão prontos. Mas preparo e jovens são duas coisas que quase que não se batem, não se alinham. A juventude, por natureza, é um tempo de falta de preparo. E quando nós somos chamados, quando nós temos a oportunidade, nós então precisamos entender que nós precisamos nos preparar, que nós precisamos amadurecer, que nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus cada vez mais crescente,
tendo cada vez mais intimidade, cada vez mais comunhão. Eu estou falando isso especialmente de uma perspectiva cristã, de ministério, de família, mas também isso se estende para a vida particular, para a vida profissional. Quando você tem uma oportunidade de emprego ou uma oportunidade de empreender, você precisa entender que existem processos de amadurecimento que você precisa viver, porque senão você vai atropelar o tempo e vai ter prejuízo. Quando a vitória não vem do Senhor, como são grandes as nossas lutas, não é mesmo? Há momentos em que, já cansados da caminhada, nos deparamos com imagens revigorantes e oportunidades imperdíveis que parecem ser a resposta de nossas orações, né? O mundo nos apresenta momentos e imagens que são atraentes e que podem nos enganar. Por isso que é muito importante termos cautela no processo, termos cautela na caminhada. Porém, precisamos cuidar para que não confundamos oásis com miragens, né? Para quem não sabe o que é oásis, é uma fonte. Aqui embaixo na imagem tem aqui uma fonte de água e vida no meio do deserto. Isso é um oásis. Mas conta-se que as pessoas, quando estão no deserto, passando sede, fome, todo tipo de privação, eles costumam ter miragens, que são alucinações. Eles têm alucinações de oásis que não são oásis. Então, aqui nós temos aqui um texto muito importante para refletirmos. Mesmo quando nós tivermos essas imagens belas, mesmo quando tudo parecer tão bonitinho, tão atraente, tão perfeito, nós precisamos ter cuidados, porque nesse deserto de vida tem oásis, mas também tem miragens. Nós não podemos confundir os oásis com as miragens, nem as bênçãos do Senhor com as armadilhas do inimigo. Para tanto, precisamos estar sempre focados na direção divina, respeitando o tempo, os propósitos de aprendizado, de maturidade, para que nós não sejamos enganados. Davi passou exatamente por essa situação, porém o seu coração pertencia a Deus e não se deixou levar pelas aparências. Qualquer um poderia dar a louca e dizer: eu sou o rei de Israel e eu vou assumir o trono, tudo é meu. Davi não, ele esperou que o tempo se encarregasse dos processos até que o dia dele chegasse para governar. Saul, em sua caçada a Davi, entrou em uma caverna. Lá achou que estava em segurança e reservado dos olhares alheios. Porém, Davi também estava lá com seus homens, que lhe disseram palavras tentadoras. Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos e você fará com ele o que bem quiser. Primeiro, que Davi nunca considerou Saul seu inimigo. Ele sempre disse que Saul era ungido do Senhor e o seu rei, e por essa razão ele nunca iria tocar em Saul. Mas, como diz o texto aqui, os seus soldados falaram coisas bastante tentadoras. Olha, é o Senhor que está te dando ele às suas mãos, mate-o, ele te persegue. Mas Davi sabia que antecipar aquele momento seria um prejuízo muito grande e ele só teria o que perder. Então, por essa razão, ele espera o tempo, ele espera o propósito. Palavras aparentemente boas, mas mascaravam uma grande armadilha. Após cortar um pedaço das vestes de Saul, já fora da caverna, Davi jurou lealdade ao rei, reafirmou sua fidelidade e prometeu bondade para com a casa do velho monarca. É o que eu disse agora há pouco. Davi nunca considerou Saul seu inimigo. Pelo contrário, ele sempre o chamou de ungido do Senhor e de meu rei. Ele nunca considerou Saul seu inimigo. Saul considerava Davi inimigo, mas Davi nunca considerou seu inimigo. Por essa razão, ele nunca admitiu fazer nada contra Saul. Como é fácil achar que, diante de oportunidades imperdíveis, estamos presenciando uma vitória enviada por Deus. Mas, assim como foi como Davi, precisamos estar sensíveis à vontade de Deus. Nem tudo é o que parece. Às vezes tem muitas armadilhas travestidas de oportunidades.
E é por isso que a gente precisa ter sensibilidade, ter discernimento espiritual, é preciso ter sabedoria para que não sejamos enganados. 2 mortes, 2 prantos. O Monte Gilboa foi o palco de muito sangue derramado. No mesmo dia, lá tombaram o rei Saul e seus filhos, Jonatas, Abinadab e Malquizua, seu escudeiro e suas tropas. Diante desse fim trágico, a postura de Davi foi mais uma demonstração de sua integridade e distinção. Ele não se alegrou com a morte de Saul. Pelo contrário, ele convocou todo Israel para prantear a morte de Saul. Ele não entendeu que a morte de Saul, especialmente naquelas circunstâncias, era algo a se comemorar. Nós às vezes estamos tão cegos pela ira, pelo rancor, pela amargura, que comemoramos tragédias, que comemoramos desgraças, enquanto muitos que estavam nessa situação comemoraram a morte de Saul e seus filhos. Davi chamou o povo para prantear, porque ele não considerava isso uma vitória. O senso comum levaria muitos a celebrar a morte do perseguidor e a possibilidade de alcançar o tão almejado trono, mas não foi assim com o homem segundo o coração de Deus. O lamento de Davi pelas mortes de Saul e Jonatas é para nós um grande exemplo de fidelidade aos planos do Senhor e reconhecimento da relevância e da honra, que eu já acabei de falar, né? Davi nunca considerou Saul seu inimigo e nunca deixou que as perseguições de Saul o tomassem de amargura e de ódio. Ele teve inúmeras oportunidades de matar Saul, não matou porque não considerava seu inimigo, considerava ele ungido do Senhor, mesmo ele tendo sido rejeitado por Deus. Quando ele morre, não morre apenas um perseguidor, morre o líder de Israel, morre seu melhor amigo Jonatas, morre uma família, uma dinastia. Era algo que era para prantear, sim. E enquanto muitos celebravam, Davi chamou o povo para prantear, porque ele era um homem de honra. Ele era um homem que sabia que os processos sendo respeitados, chegaria a vez dele, que ele não precisaria desejar a morte de ninguém. Nós não precisamos desejar a morte, a tragédia, a desgraça na vida de ninguém. Vamos trabalhar, vamos nos preparar, vamos cuidar da nossa vida, nos preparar, que quando a oportunidade chegar, tudo vai ficar bem. Jonatas era seu amigo e o pranto foi genuíno. Saul era seu rei e ungido do Senhor. Davi não dançou, não sorriu, não serviu um banquete, pelo contrário, chorou muito, compôs um cântico de honra e lamento e não permitiu que faltasse com o respeito devido ao monarca morto. Isso é um exemplo de quem é um homem de honra. Segundo tópico, o tempo de Deus, uma trajetória admirável. Davi soube esperar o tempo de Deus e foi o protagonista de uma trajetória admirável e inspiradora. Desde o dia em que foi ungido pelo profeta Samuel até o dia em que começou o seu reinado, viveu uma caminhada de muita paciência e aprendizado e serviço. Esses 3 fatores foram essenciais e caso não se fizesse presentes, com certeza não teríamos o mesmo resultado. A paciência o fez se desenvolver no tempo certo. O aprendizado lhe permitiu adquirir habilidades necessárias à missão que assumiria. E o serviço lhe deu a prática necessária para desenvolver a excelência. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos, né? O princípio aqui que Paulo usa é que tudo que nós fazemos a seu tempo terá recompensa. Tudo que plantamos, né? Inclusive atrás neste verso aqui, no verso 9, né? Gálatas 6:7, Paulo diz: tudo que o homem plantar, isso também colherá. E Davi viveu o tempo de exercer paciência, o tempo de aprendizado e o tempo de adquirir, né, a prática do serviço, o praticar, o fazer, o aprender na prática, até chegar o momento de usufruir, ou, né, o tempo de desfrutar de todo esse processo. Isso é importante, nós precisamos entender, já temos falado isso desde o início, a vida é feita de processos, a gente precisa respeitar esses processos
para que a gente possa então usufruir dos benefícios desses processos. Se nós não respeitarmos esses processos, a chance de dar errado é muito grande. Esses processos obedecem leis naturais e leis divinas, e leis são para serem cumpridas. Nós precisamos aprender a obedecer os processos, como aqui na vida de Davi, ter paciência, estar disposto a aprender e a viver, ou melhor, a trabalhar, a desenvolver uma prática diária daquilo que ele precisa aperfeiçoar todos os dias. Viver a vida na prática, não apenas na teoria. É preciso que nós tenhamos esta disposição para então conseguirmos ceifarmos ou colhermos o bem que queremos. Diante da fidelidade ao Senhor, Davi foi abençoado e teve uma trajetória belíssima. Olha só como foi a vida de Davi. Ele era um filho dedicado e servo fiel, pastor das ovelhas de seu pai e zeloso pastor das ovelhas, corajoso ao defender seu rebanho, né? Muito zeloso, matador de gigante, meu amigo, que currículo, hein? Músico virtuoso, cheio do Espírito Santo. Embora fugitivo em terra estranha, foi fiel ao seu rei, ao seu povo, zeloso quanto ao ungido do Senhor, né? Honrando o rei, sem zombar do rei, bondoso com a família, né? Com a casa de Saul e de Jonatas. Davi era um homem realmente extraordinário e diferentíssimo dos demais. Ele também foi restaurador das leis transgredidas, iniciando um tempo de maior devoção. Reorganizou o culto também. Rei por 40 anos, unificando as tribos de Israel, conquistador de 7 nações inimigas. Traz com muito zelo a arca para Jerusalém, né? Ele reorganizando o culto. Fortalece e expande o exército de Israel, viabiliza a prosperidade no reino e prepara o caminho para o seu filho Salomão. Nós vemos, e poderíamos passar muito tempo aqui falando sobre as virtudes de Davi, mas Davi era um homem comum, como qualquer outro, cheio de falhas, mas ele era, antes de tudo, um homem temente a Deus, um homem que estava à disposição de Deus. Por isso que Davi é tão virtuoso. É óbvio que nós sabemos que Davi também teve uns problemas sérios: adultério, assassinato, ira, inveja, uma série de coisas. Mas ele era um homem que buscava Deus. E essa busca por Deus o levou a viver o melhor que ele poderia viver nessa vida. O reino que não terá fim. Ungido pelo Senhor, Davi foi um rei que se destacou na história por sua integridade, por praticar uma gestão assertiva, pela dependência divina e viabilizar uma relevância de Israel sobre os demais reinos da época. Além disso, confiou na promessa divina de um reino que não teria fim, o reino de Deus. Davi viveu para obedecer a Deus. Apesar dos seus fracassos, os fracassos de Davi sempre foram fracassos pessoais, não fracassos na missão. Pessoais porque nós todos temos as nossas dificuldades. Jovens, adultos, velhos, todos têm suas dificuldades, suas deficiências. E Davi também era um homem comum, mas ele viveu para agradar a Deus. Ele confiou em Deus. Ele tinha uma esperança tão grande em Deus, era algo extraordinário que ele viveu para Deus. Por isso, ele está na história de Israel e da humanidade. Deus estabeleceu uma aliança com Davi, onde prometeu que o seu reino seria firmado para sempre. 2 Samuel 7,16 diz: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Essa aliança tornou-se um marco na história daquele povo e manteve vívida
a esperança na vinda do Messias. Esta promessa, inclusive, é uma promessa que se cumpre com o Messias no milênio. Participante da descendência de Davi, o Messias estabeleceria o reino que não teria fim, e na plenitude dos tempos, tal promessa se concretizou. O reino de Deus veio, está entre nós, e ele será literal e físico, e Jesus irá governar sobre o trono de Davi em Jerusalém no milênio. A palavra de Deus nos traz diversas verdades sobre o reino de Deus, que já está presente e que não veio de forma alarmante, e descreve como justiça, paz e alegria no Espírito. Também o descreve como um império eterno que jamais passará e o apresenta como eterno com domínio sobre todas as gerações. Um nome a ser lembrado. Algo que precisa ser destacado em nossa cosmovisão é o fato de que toda honra e glória pertence ao nosso Deus. Como é bom saber que o principal propósito de nossas vidas é glorificar ao nosso Senhor. Todas as coisas foram por Ele criadas e sem a sua ação nada existe. Assim, nós também fomos criados por Deus e a nossa criação cumpre um propósito: glorificar a Deus. Diante de nossos esforços pessoais e projetos, quer sejam de âmbito privado ou coletivo, somos por vezes mencionados e celebrados, mas jamais esqueçamos de que o que há de mais precioso em nós é fruto dos propósitos do Senhor, se cumprindo em nossas vidas. Tudo que fazemos deve glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Afinal de contas, a nossa existência é para a glória de Deus. É sempre um ultraje, uma violência contra Deus quando nós vivemos em pecado e não para a glória de Deus. Estabelecida a condição acima, veja algo admirável na vida de Davi. Poucos nomes foram tão mencionados e celebrados quanto o do belemita. Após tantos séculos e milênios de história, é praticamente impossível fazermos uma lista com os nomes mais respeitados e deixarmos de fora o nome de Davi. Uma pessoa que nós temos como exemplo, pregamos sobre ele, estudamos a vida dele, suas virtudes, suas falhas e aprendemos. Todas as vezes que nós estudamos a história de Davi, aprendemos com ele, com suas virtudes, com suas falhas, mas principalmente eu aprendo com Davi a sua devoção a Deus. Terceiro tópico, na caminhada, tempo de aprendizado. Kairos e Cronos. Essas duas palavras de origem grega nos ajudam a compreender a dimensão de tempo. Em uma tradução simples para o português, ambas significam tempo. Porém, no sentido bíblico, são bem distintas. Cronos faz referência ao tempo subordinado ao relógio quantitativo, que é marcado a partir dos movimentos de translação e rotação da Terra, noite e dia, mês, ano, décadas, séculos, milênios e assim. Isso é Cronos, aquilo que é cronometrado, aquilo que é contado, isso é Cronos. É o tempo que nos orienta na organização do nosso cronograma diário, mensal, anual e assim por diante. Já Kairos é o tempo oportuno e possui uma natureza qualitativa, apontando para o momento adequado de determinado evento e experiência dentro dos propósitos divinos. O tempo Kairos é o tempo oportuno, é o tempo da vontade de Deus. Duas passagens bíblicas que nos ajudam a entender esse conceito foram vividas por Jesus e seus discípulos. Em um momento, o mestre afirma: a minha hora ainda não chegou. Logo mais declara: a minha hora chegou. Não há contradição. Em um momento encontramos o Cronos, no outro o Kairos, Porque o Cronos é o contável, o Kairos é o da vontade de Deus. Por que Deus demora tanto para agir? Por vezes, nos momentos mais difíceis, fazemos essa pergunta: até quando? Até quando, Senhor?
em nosso entendimento limitado, podemos até achar que já é o momento de passarmos para a próxima etapa. No entanto, há o tempo certo para tudo, que é o tempo da vontade de Deus. No entanto, há o tempo certo para tudo. Deus nunca tarda. Sempre chega na hora certa. 2 Pedro 3:9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Esse é o tempo da vontade de Deus. É um tempo que não é marcado, não está no calendário, que está além das expectativas humanas. Davi, ungido ainda na sua adolescência, só foi alcançado pela promessa já aos 30 anos de idade. Parece claro para nós que ele precisava ser preparado para tal obra. Porém, olhemos a partir do ponto de vista de Davi, passando pelas provas, perseguições e incompreensões, apertos e dificuldades. Com certeza, o Cronos foi bem impiedoso com o nosso futuro rei. O tempo passou, maltratou, passou necessidade, foi perseguido. Que bom que para ele o Kairós falava muito mais alto. O Cronos estava esmagando ele, aperfeiçoando ele, mas o Kairós estava dando ele a vitória. Como é bom estar no tempo de Deus. Quando nos permitimos estar no tempo de Deus, somos agraciados com as bênçãos decorrentes desse processo. Há tempo para todas as coisas. É preciso entender que esse há tempo para todas as coisas não é o tempo no sentido do relógio. É o tempo no sentido dos processos. Há tempo para todas as coisas. Devemos nos alegrar diante dessa verdade. O tempo de Deus é sempre perfeito. É tempo no sentido de que a vontade de Deus não está fora do controle, que a vida tem seus propósitos, que a vida tem seus processos, que nós precisamos estar atentos aos processos, aceitar os processos. É por isso que há tempo para tudo. Há tempo para plantar, porque se plantar fora do tempo não vai sequer germinar. Há tempo para tirar a fruta do pé de fruta, porque senão ela vai estragar. Há tempo para falar, porque senão vai falar bobagem. Há tempo para ficar calado, porque senão vai perder oportunidade. Há tempo para tudo. É só você entender a realidade e você vai entender que há tempo para tudo. Existem momentos em que o Senhor trabalha em nossas vidas e essa ação requer uma dimensão temporal que sai do simples controle do relógio e passa para a dinâmica do amadurecimento na caminhada. É o Kairós nos envolvendo em uma ação de desenvolvimento pleno. Para tanto, devemos nos entregar de coração, devemos nos entregar à vontade de Deus para cumprir o propósito, o chamado de Deus. Nossa conclusão: Davi foi chamado para uma missão muito especial, porém foi preciso um longo preparo até que pudesse finalmente iniciar o seu reinado em Israel. Foi um tempo de muito aprendizado, sempre conduzido sob a direção divina. O filho de Jessé soube viver o Kairós e ao longo desse treinamento esperar convicto de que tudo estava sob controle do Senhor. Que possamos seguir o exemplo deixado por Davi e no tempo certo viver os planos de Deus para nossas vidas. Deus tem planos para nós e nós devemos confiar nele. Lembrando, meus irmãos, que você que faz uso dos slides produzidos pelo EBD em Foco, tire uma foto de você ministrando e nos mande para nossos registros. Chegamos ao final de mais uma aula. Acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Lembrando que na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.